Juízes 16, versículo 23. Diz assim: Juízes 16, 23. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu louvando o seu Deus, o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Eu não sei se você lembra, Sansão está cego. Cortaram o cabelo, ele perdeu a força, os filisteus o prenderam e eles vazaram os seus olhos. E ele entra no templo de Dagom, que é um templo filisteu, é um templo pagão, e ele entra e tem mais de 3.000 pessoas festejando, e rindo, e humilhando, e falando: olha lá o palhaço, era um super-herói, ele matava os filisteus, olha lá quem ele é agora, um nada. E aí no versículo 27, homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as suas colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram em Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. 20 anos de força, 20 anos protegendo o seu povo, mas se deixou levar pelos seus desejos, pelo pecado. E então ele é preso, seus olhos são furados, e ele é levado para o templo de Dagom, onde eles festejam a vitória sobre o homem de Deus. Pastor, por que você está contando essa história? Porque essa história da festividade no templo de Dagom é o que está acontecendo na nossa cidade, é o que está acontecendo no nosso país. Está acontecendo uma festa de Dagom, uma festa pagã, uma festa de invocação de deuses que são deuses ligados a Satanás. Invocação de deuses que não são o Deus verdadeiro, o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Nosso povo está numa festividade
pagã, se entregando. Ontem eu viajei e ontem voltando, eu passei numa cidadezinha e um monte de gente na rua, com roupas menores, gente de noite com roupa indecente no meio da rua, e todo mundo muito alcoolizado e tudo. Esse é o momento que nós vivemos no país. Estão oferecendo oferendas àquilo que não agrada a Deus, em plena Sapucaí. Nós temos os bailes aonde as orgias acontecem, a imoralidade acontece. Nós temos um consumo de drogas absurdo. Nós temos acidentes, os recordes de acidentes acontecem no período do carnaval. Os recordes de esfaqueamento, morte por arma, de crime no país acontecem nesse período. Então, essa festividade, ela me lembra, a festividade ao Deus Dagon, me lembra a festividade da carne, a festividade do carnaval. E aí, por que eu digo que as duas coisas são um paralelo? Porque, na verdade, eles estavam numa festa, ia todo mundo morrer, sim ou não? Eles estavam numa festa que desagradava a Deus, sim ou não? E quem está nessas festas aí, pensa que é festa, mas é a celebração da morte. Celebração da morte do caráter, de um casamento, e para alguns, celebração da fé, e para alguns, morte física, porque não sairão desse momento vivos. E aí eu digo que a festa de Dagon, assim como o carnaval, tem alguns paralelos. Primeiro, essa festa leva pessoas a festejarem mesmo à beira da desgraça e da morte. No versículo 23, diz: os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu Deus Dagon. É o que acontece no carnaval. Ninguém esconde mais isso. Ninguém esconde mais que o carnaval é uma oferenda também a deuses pagãos. Ninguém esconde mais. E para festejar, a oferenda pagã é acompanhada de festejo. Igualzinho. Igualzinho. Só tem um problema. O problema é que minutos depois o templo de Dagon vai ser derrubado, porque Sansão, cego, enfraquecido, ele bota a mão em duas colunas do templo, ele ora a Deus e fala: Deus, me dá forças novamente, e Deus dá, e ele empurra as colunas, e o templo de Dagon cai. Só na galeria tinha 3.000 pessoas. Toda a liderança dos filisteus estava na nave principal festejando. E todos morreram de uma vez só. É o carnaval. Está morrendo família, está morrendo a paz, está morrendo os sentimentos, está morrendo a moral, está morrendo valores, está morrendo a fé, e o cara está festejando. O cara está festejando do mesmo jeito. Tem um texto que eu recebi, que é uma reflexão de autoria desconhecida, mas vale a pena, dá uma olhada. Jamais vou entender esse fenômeno chamado carnaval. Um povo sofrido, roubado, explorado,
muitas vezes sem perspectivas, de uma hora para outra explode numa alegria sem motivo, sem limite, sem pudor. Homens que até a sexta-feira trabalharam de terno e gravata, no sábado vão para as ruas maquiado, vestido de mulher, sutiã por cima do peito, peludo, braços e pernas cabeludas, numa imitação grotesca e sem sentido do sexo feminino. Mulheres que se matam em trabalhos, muitas vezes degradantes e mal remunerados, sofrem nas filas de hospitais e creches, aparecem na passarela cobertas de brilho e rebolando, como se não houvesse o amanhã. Os canalhas do poder adoram essa orgia sem sentido, porque pelo menos por alguns dias o povo está olhando para o outro lado, enquanto eles continuam sugando cada gota de sangue e cada centavo que puderem roubar. As ruas estão tomadas de foliões urrando de alegria, e me pergunto: você está alegre por quê? Sua vida melhorou de ontem para hoje? Seu salário aumentou? Seu filho entrou numa boa escola? Se você cair de um trio elétrico e quebrar a cabeça, vão te levar para um hospital bom? Você terá água em casa para tomar banho quando voltar da gandaia? Então me explica, está rindo de quê? Você irá para a rua com esta mesma vontade para protestar contra esta roubalheira absurda que está destruindo o nosso país? Por estas e outras que os governantes adoram o carnaval, e eu jamais vou entender porque o nosso povo é tão sofrido e tão alienado. Nós já sabemos o que diz a teoria comunista. Se você quer manter um povo debaixo de um domínio, dê para eles o quê? Pão e circo. Pão e circo. Dão um bolso alguma coisa e promove as festas, promove as coisas para eles se divertirem, dá dinheiro para os artistas que apoiam vocês, que fazem o mal também, dá dinheiro para dar circo para esse povo. E é assim que o nosso povo continua com milhões de desempregados, é assim que aquele que estava querendo comer uma carne boa não está conseguindo comprar nenhum ovo. E é assim que os nossos hospitais continuam com falta de medicamento. E é assim que ainda falta saneamento básico na residência de mais da metade da população brasileira. E é assim que as meninas ainda se prostituem nas estradas do Brasil, vendidas pelos seus próprios pais. E é assim que nos portos, como de Macapá e outros, as meninas são vendidas pelos seus próprios pais para serem abusadas pelos marinheiros. É impressionante como tem gente que ignora tudo que está passando quando é carnaval. Quando é carnaval, parece que o Brasil vira uma maravilha, é todo mundo se divertindo, é todo mundo pulando. Parece que sexta-feira, aquela vida difícil, aquelas lutas, tudo acabou. 4 dias de folia, parece que agora está tudo resolvido. É assustador. Pastor, você veio aqui hoje para falar mal do carnaval? Não, eu vim para falar da nossa identidade diante do carnaval. Vim falar da nossa postura, vim falar da gente ter boca que fala, boca que profetiza, vim falar da gente não se calar, vim falar da gente ajudar o nosso povo, da gente amar a nossa gente, da gente não achar bonitinho o cara falar para a gente que foi para o carnaval e foi, e que tá certo, não, e tem que falar. Quer ir para o inferno? Pode ir. Quem quer ir para o inferno pode ir, mas o carnaval é o lugar do inferno. Quem quer ir, é um direito dele. Tem gente que você orientou, você deu todo o amor, todo o carinho, você falou, quer ir para o inferno? Vai para o inferno, mas você precisa falar. Você precisa ser voz profética.